Aleluia, bendito seja o nome do Senhor que fez os céus e a terra. Glorificado e exaltado seja o nome daquele que vive e reina para todos sempre. O Senhor é bom, seu amor dura para sempre e a sua fidelidade é de uma geração a outra geração. Testando o som, acho que está bom, né? Pessoal, muito obrigado, Deus abençoe vocês, que bom tê-los aqui, né? O irmão está levando muito a sério o ditado que diz, né? Quem não é o maior tem que ser o melhor, não é não, meu? Toca, canta, dança, interpreta, é uma maravilha, não é não? Então, meus amados, nós estamos em festa, porque nós estamos vivendo as promessas de Deus, elas têm se cumprido na nossa vida. Então, eu posso nessa noite dizer para você, irmão, crie sempre expectativa de que Deus vai lhe surpreender. Amém? Vou dizer de novo, para ver se você se anima ou se localiza, né? Crie sempre expectativas de que Deus vai lhe surpreender. Amém? Eu fico imaginando, meu Deus, como que era andar com Jesus. Porque andar com Jesus, meu irmão, era uma aventura, né? Porque todo dia tinha algo novo, todo dia tinha algo surpreendente, todo santo dia tinha algo inacreditável para acontecer, né? E acontecia, né? Então, queridos, não desanime, porque Ele não está fisicamente andando com você, porque Ele garantiu, Ele disse, não vou deixar vocês sós, eu vou mandar o outro, e esse outro, irmão, Ele pode agora estar comigo, com você, com todos nós ao mesmo tempo. Sabe que nos tempos de Jesus era necessário levar Ele, a pessoa dele, para os lugares, para que o poder de Deus pudesse operar? Hoje é diferente. Graças a Deus que Ele realmente não nos deixou só, e o plano maravilhoso de Deus foi esse. Não só vir nos salvar e nos deixar aqui. Não, Ele veio nos garantir que nós nos tornaríamos uma propriedade exclusiva de Deus. Me dê um amém, pelo amor de Deus, para me ajudar. Aleluia. Amém? Então, hoje pela manhã, se você não esteve aqui, querido, eu peço que você possa ir no YouTube, encontre tempo para você ouvir a palavra maravilhosa que nós recebemos. Amém? Deus deu uma palavra fantástica para o pastor Israel. Você quer saber o que foi que ele pregou? Assista a pregação dele, né? Mas eu posso te adiantar, irmãos, ele pregou a palavra de Deus pura, nada enfeitado, nada novo, mas o mesmo de sempre, com o mesmo poder que essa palavra tem. Amém, queridos? E hoje à noite eu pretendo não atrapalhar o Espírito Santo, porque eu quero falar sobre este livro aqui, maravilhoso. Como é que você imagina o seu mundo nesse novo ano que inicia? Que tipo de mundo você deseja viver? Você, sua família. Sabe, irmãos, o mundo que nós vamos ter, a vida que teremos pela frente, o destino que teremos daqui por diante, irmão, nós podemos fazê-lo. Olha o silêncio, pastor, que é isso, pastor? Eu sei, na sua mente fatalista aí, já pensa assim, olha, Deus já determinou, já programou, ninguém pode escapar das coisas ruins. Eu não estou falando disso, irmão. Eu estou falando, querido, que você é um ser totalmente diferente se você nasceu de novo. Se você se tornou um cristão, se você um dia fez de Jesus Senhor da sua vida, a sua vida velha, a sua natureza velha, irmão, não está mais na contabilidade de Deus. Para Deus, se você nasceu de novo, você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo na sua vida é novo. Você tem um novo caminho a trilhar, irmão. Você tem um novo destino.
Tudo para nós, irmão, que nascemos de novo é diferente. Capítulo 2 de 1 de Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim: o homem natural, irmão, ele só entende das coisas naturais. A mente dele é natural, a carne dele é natural, os pensamentos são naturais, as vontades, os desejos, enfim, um homem natural nem esperança tem. Mas o homem espiritual, o apóstolo Paulo fala, esse homem espiritual, irmão, ele é diferente. Ele, porque tem o Espírito Santo de Deus habitando no seu espírito recriado, ele diz que nós não somos como os que não têm esperança, porque este Espírito maravilhoso que habita em nós, que sonda até as profundezas de Deus, ele nos revela as coisas que para o mundo e para aqueles que não buscam tanto a Deus, elas são um mistério. Alô? Mas se você nasceu de novo, irmão, Deus já não é mais um mistério. Deus é real. Fala para mim, para você, fala, Deus é real. Para mim, Deus é real. Amém? O plano de Deus é perfeito, foi, é e será perfeito. Desde o dia que Deus nos imaginou, desde o dia que Deus nos idealizou, desde o dia que Deus criou e formou o ser humano, irmão, foi para dar certo. Nós que bagunçamos o negócio, mas graças a Deus pela longanimidade de Deus, que não nos deixou só, não nos abandonou, e Deus veio e consertou as coisas erradas que os homens fizeram, nos colocando de volta no trilho da sua perfeita vontade, irmãos, e isso é maravilhoso. É para todos os dias nós olharmos para isso e dizer: graças te dou, Pai, porque tu não nos deixaste só, não nos abandonaste, não nos ignoraste, mesmo nós fazendo tudo isso contigo, abandonando, ignorando, criando religião, filosofia, ideologias, mas Deus insistindo, Deus vindo, buscando, falando, esperando. Oh, aleluia. Minha filha Tati certa vez chegou em casa, ela pequenininha, ela chegou e disse: papai, aprendi hoje na salinha o que é Deus ser longânimo. Isso é mesmo, meu amor? O que significa? Significa que Deus tem um pavio bem longo, diferente do Senhor. Digo, tá bom, já entendi. Não precisava ir a tão grande revelação, né? Diferente do Senhor, Deus é longânimo, o pavio de Deus demora a pegar fogo e a explodir, graças a Deus. Amém, Jesus? Então, queridos, como eu disse, eu quero falar a você sobre esse livro que chama-se Crie o Mundo que Você Quer Ver. Eu quero te mostrar, irmão, que nós, seres humanos, nós fomos criados, vou usar bem essa palavra hoje, criados, irmão, para dar certo. Porque Deus, quando disse que nós seríamos criados à sua imagem, à sua semelhança, você deve compreender, irmão, que Deus é trino. Depois você procura na internet aí, o que eles chamam de coincidências no universo, na vida, né? Quantas coisas são três, né? Na música, então existem, eu não vou saber dizer isso não, né? Vai, meu filho, diga. A música é composta de harmonia, ritmo, melodia. A água que o pastor Zé está bebendo, ela é composta de 3 elementos, né? E assim, são vários os exemplos de que nós estamos rodeados dessa trinitariedade da origem de Deus. E eu e você viemos desta origem, irmão. Amém? Abra já a sua Bíblia comigo, então. Gênesis capítulo 1. Deixa eu te levar para a Bíblia. Gênesis capítulo 1. Deixa eu te mostrar aqui. Gênesis capítulo 1. Você encontrou?
No verso, para ganhar tempo, o verso de número 27. Depois da Bíblia dizer que no princípio criou, o verso 1:1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Esses dois versos, irmãos, parece-nos que Deus cria as coisas, mas as coisas não dão certo logo no começo, quando Deus cria. Mas não é verdade. Existe um espaço de tempo entre o versículo 1 e o versículo 2, que você só vai encontrar se você ler Isaías 45:18, que alguém pode pôr aqui para mim, para eu não abrir a minha Bíblia. Isaías 45:18 diz assim, vamos lá? Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus, presta atenção desses dois verbos, criar e formar. O Deus que criou os céus, o Deus que formou a terra e a fez, Ele a estabeleceu. Veja só, Ele não a criou vazia. Ele não a criou vazia. Lembra que do verso 1 para o 2 diz, estava sem forma e vazia. Ele não a criou vazia. Na minha versão revista e atualizada, aquela ali é revista e corrigida, mas na minha revista e atualizada diz assim, Deus não criou a terra. Opa, vamos lá. Deus não a criou para ser um caos, desgraça, desordem. Não, Ele não criou isso assim, irmão. Mas Ele a criou para ser habitada. Ele é o Senhor e não há outro como Ele. Amém? Continue na versão revista atualizada, por favor. Então, lá no verso 27 de Gênesis 1, diz mais uma vez assim: então criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. No verso de número 28 vai dizer, e Deus os abençoou e disse, parará, parará, parará. Ok? Amém? Ficou com a palavra criou? Capítulo 2 de Gênesis. Capítulo 2 de Gênesis, está escrito. Verso 1. Olha para a Bíblia, crente. Assim, pois, foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Verso 4. Observe agora a Bíblia. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados. Quando o Senhor Deus escuta essa palavra, presta atenção, criou. Verso 5. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra. Como é que é, meu? Não havia nenhuma planta no campo na terra. Eu não vou voltar com você lá para o capítulo 1, porque lá no capítulo 1 está dito que tem planta. Disse a terra, produza plantas, árvores. Não está escrito assim? Vocês estão comigo? Não havia planta nenhuma na terra. Mas a Bíblia está dizendo que Deus disse para a terra produzir. Presta atenção, irmãos. Não havia nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Sabe por quê? Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. Mas por que Deus não fez chover sobre a terra? Porque não tinha homem para lavar o solo. Uau! Então, vamos fechar aqui já o assunto de hoje à noite, irmão.
Deus só pode fazer algo, irmão, para nós, se nós fizermos a nossa parte. Eu e você não podemos criar um novo mundo, irmão. Nós não podemos criar nada se nós não acreditarmos que Deus disse que a gente pode fazer. Se nós não acreditarmos, irmãos, que Deus vai estar conosco, enquanto a gente não der o passo para entrar na água, Ele não vai abrir o mar. Ele fala, tudo já existe, está no mundo espiritual. Mas se eu e você, irmão, não acreditarmos, o espiritual não pode vir para o natural. O princípio foi assim. Nós vemos Deus falando, para Deus tudo já existe, irmão. Na mente de Deus, no projeto de Deus, tudo já existe. Mas Deus, por ser o Criador, né? As pessoas até dizem assim, Deus é o grande arquiteto do universo. E é mesmo, cara. Ele é a mente pensante, Ele é o cérebro criativo de todas as coisas. E quando Ele fala, para Ele já existe. Nós, seres humanos, temos que crer no que Ele fala, sem ver, sem sentir. Porque se esperar ver ou sentir, irmão, não é fé. E sem fé não podemos agradá-lo. Ele espera que a gente creia no que Ele diz. Sai da tua terra. Vixe, meu Deus, saí de Campina Grande, 40 pessoas na nossa família, era na nossa igreja sede em Campina Grande. Eu ainda cantava que linda harpa cristã que dizia, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Daqui. Não tem não, minha filha, isso não é harpa cristã não. Não pergunte ao seu marido não. Quem tem não, a bichinha, ô menina inocente, sabe de nada. A pastora ainda está perguntando, tem assim no cantor cristão? Tem não, meu amor. 40 pessoas aproximadamente da nossa família. Estava bom demais. Por que sair de Campina? Aqui é a sede, aqui é onde tudo acontece. Mas um homem de Deus, o pastor Bandi olhou para mim assim, a Vanice certo dia no culto, bem aqui onde tu está, meu filho. Apontou os dedinhos americanos tremendo assim, aqueles olhos que fulminavam e disse, Deus me mostrou um machado colocado à raiz de vocês. E no dia que ele, der com esse machado, ele vai arrancar vocês aqui, vai plantar vocês em outro lugar para vocês darem muito fruto. Uau! Você precisa crer, irmão, no que os homens de Deus falam, meu irmão. Você precisa crer, meu irmão, no que as mulheres de Deus falam. Se falarem da parte de Deus, pega, aceita. Aleluia. Faz como Maria. Guarda com você o segredo dos segredos. E todo dia regue. Graças te dou, Pai, por tua palavra. Suas promessas são infindáveis. Ela não tem prazo de validade. Se não se cumpriu esse ano, esse novo ano acontece. Bota fogo, irmão. Tira as cinzas do altar do ano velho. Coloca lenha nova. Assopra, assopra. Diz, vai pegar fogo, vai pegar fogo. Deus vai mandar o sacrifício, meu filho. Amém, queridos? Capítulo 1, você vê tudo lá. Existe, está registrado. Existia. Mas o capítulo 2 começa dizendo, mas não tinha nada. Porque Deus não fez chover sobre a terra. Mas o problema não era de Deus. É porque ainda não havia um homem, diga comigo um homem, a imagem e a semelhança de Deus, criado com a mesma capacidade para criar as coisas também. Eu gosto de um videozinho que tem do Ariano Suassuna, que ele está falando para gente de nível de juízes, desembargadores, advogados, enfim. E ele tira de uma bolsa de couro um prendedorzinho de
de roupa, e ele fala: olha, as pessoas dizem que a nossa origem é o macaco, que nós viemos do macaco. Eu não posso acreditar que a gente veio do macaco, porque o ser humano que criou esse prendedor de roupa é um gênio. Olha que coisa, que praticidade, né? Ele abre, você aperta, ele abre, você solta, ele fecha. É uma genialidade fantástica, né? 2 pedacinhos de madeira com um arame retorcido. Ele diz: um macaco não tinha jamais a capacidade de criar um prendedor de roupa. Então quem quiser que acredite que sua mãe é uma macaca, eu não vou crer. Eu estou com Ariane Suassuna, minha avó, bisavó, escancha-avó. Não. A minha origem é Deus. Eu fui gerado em Deus, eu fui pensado, desejado por Deus. E o que Deus cria, irmão, dá certo. Fala isso, o que Deus cria, dá certo. Nós, seres humanos, fomos criados à imagem. Sabe o que significa a imagem, irmão? É uma cópia. É uma cópia. É um reflexo. Jesus estava dizendo: estou voltando para o Pai. Não vou deixar vocês só. Aí Filipe falou: faça o seguinte. Nós ficamos a vida inteira esperando entender o Deus, a quem alguns profetas chamaram de Pai. Mas não dá para compreender. Não dá. Faz o seguinte, Senhor Jesus. Antes de ir, mostre-nos o Pai. Nós vamos ficar tranquilos se o Senhor nos mostrar o Pai. Jesus disse: mas Filipe, eu estou com vocês esse tempo todo. Como ainda você me diz: mostra-me o Pai? Porque quem consegue ver a mim, consegue ver o Pai. Paulo, irmão, traduz dizendo assim: Ele, o Cristo, Ele é a imagem do Deus invisível. Nele, no Filho, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O autor dos Hebreus diz: Ele sustenta todas as coisas pela força do seu poder. Por Ele foram criados, vou dizer de novo, criado todas as coisas, as visíveis, as invisíveis, quer seja tronos, soberania, poderes, potestade, tudo foi criado por Ele e para Ele, e sem Ele nada poderia ter sido criado. Meu amigo ou minha amiga, o Deus que eu amo não habita em altares. Deus que eu creio reina em todos os lugares. O Deus que eu amo não está feito de gesso. Meu Deus me ama muito mais do que mereço. Ele é o Deus criador dos céus e da terra. Mas Ele também foi o Deus que nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança. Ande ainda na Bíblia, irmão, para eu lhe mostrar o que diz o verso de número 15, de capítulo 2. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden. Para quê, irmãos? Cultivar e guardar. Cultivar e guardar. Você já parou para meditar na sua Bíblia o que significa cultivar e guardar? Por que Deus determinou que o homem devia cultivar a terra? Primeiro, porque nosso Deus é um Deus de exemplos. Nosso Deus, irmão, não nos pede nada que Ele mesmo já não tenha feito. Quando Ele pediu a Abraão: me dê seu filho, a quem você muito ama, sacrifica ele para mim. Abraão obedientemente, por 3 dias e 3 noites, sem vacilar, leva o filho até o alto de uma montanha. E quando vai sacrificá-lo, é preciso o anjo chamar 2 vezes: Abraão, Abraão!
porque se chamar só uma vez só, Abraão matava o menino. Isso aqui é obediência. O Senhor disse: não faça mal ao menino não, porque agora eu vejo que você não me negaria nada. E quando Abraão levanta os olhos, diz que já havia um cordeiro preparado lá em cima daquele monte. O animal já estava preso lá pelos chifres no agarro. Eu fico imaginando, irmão, Abraão subindo com aquele jovem, que não era um menino, era um homem feito, carregando a lenha nos seus ombros, assim como Jesus um dia teria que carregar o madeiro nas costas. Sabia que a mesma montanha que Jesus subiu é a mesma que Abraão e Isaac subiram? É a mesma, o mesmo lugar, o Calvário. Alô? Isaac é uma figura do filho de Deus, obediente ao pai em tudo. Isaac pergunta: pai, estou vendo fogo, a faca aqui. Onde está? A lenha eu tenho, mas onde está o animal para o sacrifício? Abraão, representando Deus, disse: Deus vai prover para si mesmo, meu filho, o sacrifício. Aleluia. Ele sobe, está lá em cima, amarrando um homem, porque o Isaac não se amarrou sozinho, o pai teve que amarrar, e olha, colocar um homem em cima de um altar de pedra e cheio de lenha. O esforço desse homem, o sacrifício. Às vezes, irmão, a gente pensa que, eu não sei porque que Deus não me ouve, eu tanto oro. Sabe por quê? Nós ainda estamos com mente religiosa, irmão, pensando que tudo se resolve no espiritual. Se eu orar muito, se eu buscar muito, meu filho, se eu jejuar muito e a minha língua ficar seca igual língua de papagaio, Deus vai fazer. Mas você está fazendo o que da vida? Naturalmente falando, você está fazendo o que para cooperar? Eu já vi pessoas formadas de rema que largaram emprego e tudo. Vou viver só da palavra, porque a Bíblia diz, está escrito aqui, irmão. Quem prega deve viver do altar. E eu vou viver assim, batendo de porta em porta, pedindo lugar para pregar. Eu digo: e a sua esposa e seus filhos? Passando fome. Deus vai prover, irmão. Eu digo: vai não, idiota. Vai não, idiota. Porque Deus não quebra princípios. Primeiro lugar vem tua família. Segundo, a obra de Deus. Deus não inverte as coisas. Ele nunca nos chamou para fazer a obra de Deus e a nossa família sofrer. Me dê um amém, porque é verdade. É verdade, meu povo. Não, viver no espiritual. Ai, fora. Pastor, o senhor não já sabe que nós somos um espírito? É, meu filho, você tem um espírito. Você é um espírito, mas você tem uma alma e habita dentro de um corpo. Seu corpo come, bebe, fede. Não cuide dele não, para ver se ele não apodrece em vida. Tem que ter dinheiro para comprar sabonete, creme dental, cueca nova. Eu conheço uns irmãos que usam umas cuecas, meu filho, até o bicho sai por aqui por cima. Assim. Podia dizer isso não, né, minha filha? Elas se autoconsomem. Gente, me perdoe, logo na noite da ceia. Jesus, me perdoe, Jesus. Já outro, por outro lado, esquece o espiritual. Esquece o espiritual. É correndo atrás do dinheiro, do trabalho, das coisas. Não, meu irmão, a farinha pouca, meu pirão tem que vir primeiro. Ninguém vai botar o feijão na panela da minha casa, não, irmão. Esse negócio de estar em igreja, estar em vigília. Ah, meu irmão, eu tenho que correr. Paz do Senhor, paz. Deus não pode inverter os princípios. O apóstolo Paulo disse assim: se vocês creem que já morreram com Cristo, vocês precisam crer também que com eles vocês ressuscitaram. E como seres humanos recriados e ressuscitados, vocês agora devem buscar as coisas lá do alto. Depender das coisas do alto. Estão comigo, irmão?
Buscar do alto significa buscar conhecimento do alto. Mas depois ele disse assim: pense nas coisas lá do alto. O que significa pensar nas coisas do alto? Quais são os objetivos do alto? Deus nos colocou aqui para sermos zumbis espirituais. Eu conheci alguns que, misericórdia, só fazia medo. Eu lembro que eu estava pregando numa igreja, eu não vou dizer onde não, eu estava pregando. E quando terminei de pregar, eu falei assim: se tem alguém nessa noite, já nascido de novo, e que deseja receber o batismo com o Espírito Santo, pois no pacote da salvação, você é salvo, e você já é digno de ser cheio do Espírito Santo. Se você não é salvo, então não pode se cumprir em você o que Jesus disse: não se pode colocar um vinho novo, falando do Espírito Santo, dentro de um odre velho, de uma natureza velha. Porque só se coloca vinho novo, o Espírito Santo, dentro de quem é novo. Se você já nasceu de novo, eu gostaria de orar por você. Nós temos aqui conselheiros que vai levar você até uma sala ali. Uma moça se levantou no culto, só ela. Agora, irmãos, vou para cá para ver se dá para mostrar melhor. A saia dela, ninguém sabia onde começava nem terminava. Porque a coitada fazia assim, era pior. Aí, meu Deus. Aí ela puxava. Aí ela estava com meio um bustier. A coitada fazia assim, era, meu Jesus, era pior. Aí, e ela puxava em cima e puxava embaixo. Coitada, rapaz, ela veio toda, sabe? Oh, meu Deus. Mas ela veio. Eu disse: você crê que você recebe? Ela disse: creio. Eu disse: tá bom, você vai com esse casal aqui, leva ali para uma sala. E ela foi. E eu perguntei: alguém doente, quer oração? Não, acabou. Rapaz, acho que 5 minutos o culto já estava acabando. De repente, levantou-se um irmão amado em Cristo, com um terno, assim, xadrez. Eu acho que era da 3ª reencarnação dele já. Desculpe, minha filha, mas eu não posso perder a piada, não. Oh, meu Deus. Ela não vai mais me escalar mais aqui, não. Vamos lá. Com uma pasta 007, irmão. A bicha estava assim, ó. Não sei quanta coisa vinha dentro daquela pasta. Ele levantou-se no culto e veio. Disse: posso falar com o irmão? Eu quase que disse: fala-me nosso Senhor Jesus Cristo. Esse cara deve ser o guardião do céu. Pôs a pasta no chão, falou assim: olha, irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu só tenho 40 anos de diácono. Eu pensei que ele ia dizer que ele era um vice-deus, um apóstolo, sei lá, né, um patriarca. Mas ele disse que tinha 40 anos de diácono. Não entendo muito de Bíblia, não. Como você se atreve a chamar para receber o Santo Espírito uma pessoa seminua desse jeito? Rapaz, ele não fechou a boca. Lá daquela sala, vinha umas línguas maravilhosas, vinha um gozo e um cântico e uma satisfação do céu da boca daquela mulher seminua. Era uma paixão, um amor, parecia um escândalo dentro da sala. Aí eu só olhei nos olhos dele e disse assim: quem batiza não viu as vestes dela. Ai-te embora, religioso. Ai, carniça. Aleluia. Não é com você não, viu, meu amor? Viu? Você sabe disso. Nós não podemos viver no extremismo, irmão. Não podemos ser extremistas, irmão. Religioso demais. Nasci de novo. Não chego mais nem perto de você. Não. Eu conheci outro religioso. Posso contar a história? Falar mal dos outros aqui? Posso? Oh, meu. Um dia, esse camarada
era crente antes de mim, muito tempo. Eu nasci de novo, eu feliz da vida, cheio de fogo, querendo contar novidade para ele. Aí eu perguntei, mas e hoje tu não foi para o culto? Não, ele ia para um culto todo dia na igreja dele, era um culto de meia hora. Eu disse, não, hoje eu não fui não, porque minha esposa foi para a casa da mãe dela lá, tem um batizado lá hoje. Eu falei, e por que você não foi junto com sua esposa? Ele disse, não vou não, porque nesses lugares os doces, os salgadinhos, o bolo é tudo consagrado. Digo, é consagrado a quem? Aos demônios, né? Você não sabe disso não? Eu digo, não. Aí na hora me veio o pensamento, eu novo convertido, meu filho, pensamento, digo, e tu deixa tua esposa comer das coisas consagradas aos demônios? Ele calou, travou e não teve resposta. Porque o religioso é assim, eu não como. Mas tu deixa tua mulher ir para o inferno, religioso? Esse religioso, ignorante, depois eu descobri que ele estava dando umas flertadas com a minha princesa. Não, aí eu ia catequizar ele com uma barra de ferro desse tamanho aqui. Não foi assim, meu amor? Ele falou, meu amor, toda vez que você sai de casa, esse rapaz aqui, crente, ele passa aqui, vem com uma conversa mole e fala, acho tão lindo quando você chama o seu marido de meu amor. Porque minha mulher não diz isso comigo, eu admiro tanto a gesto, como você fala para ele, estou entendendo. Deixa ele vir de novo, meu amor, vamos esconder essa barra de ferro que ele nunca mais... Ele, acredita que o bicho descobriu? Ele nunca mais voltou, nem a passar da minha calçada, faz 35 anos, só isso. Religioso. Nós não podemos ser religiosos, irmão, nem ao mesmo tempo sermos ignorantes. Está comigo, irmão? Extremista. Todo extremo é perigoso. Nós precisamos saber que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, irmão, para nós podermos sermos espirituais, mas nós temos que fazer nossas obrigações também materiais, porque se a gente perder isso, filho, se a gente perder isso, nós estamos fritos, nós estamos vivendo nesse mundo, mas nós estamos perdendo o melhor de Deus. Amém, queridos? Eu posso lhe dar um exemplo bem simples. Marcos 11 é o texto que muitos de nós conhecemos, né? Mas Marcos 11:20 diz que Jesus sente fome. Aí ele vai lá numa figueira, presta atenção, ele vai numa figueira para ver se encontra algum fruto. E não existe. Mas vem cá, irmão. Logo Jesus, o Filho de Deus, por que ele vai ver um negócio que ele já sabia que não tinha? Alô? Como ele vai procurar uma coisa que ele já sabe que não tem? Nós temos que entender, filho, nem toda hora Jesus estava plenamente operando no poder do Espírito. Ele tinha que vir como um ser humano natural, como eu e você, com vontades, com desejos. Ei, irmãos, ele não era 100% puro, só Deus. É Deus e homem. Porque se ele fosse 100% Deus, ele não poderia ser tentado. Tiago diz assim, Deus não pode ser tentado. Agora, outra coisa maravilhosa também de Jesus Cristo, que as pessoas erram. Ele, Deus, também não tenta ninguém. Porque ele não pode ser tentado pelo mal. Em outras palavras, o diabo nem pode forçar a barra, cochichar no ouvido de Jesus e diz, está vendo eles? Está vendo ela? Peneira eles, para ver se passa numa peneira fina como o trigo, para ver se presta. Nem estas bobagens que o diabo diz, Jesus aceita. Porque ele não pode ser tentado pelo mal. Agora, presta atenção, como homem aqui, Jesus agiu naturalmente. Sentiu fome? Foi ver se tem comida. Foi buscar comida. Eu conheço crente preguiçoso. Eu falando mal só do povo hoje, misericórdia.
camarada tomando um refrigerante, ainda do tempo ainda que as garrafas eram de vidro. Tá bom o refrigerante? Aham. Tá mesmo? Só tá ruim o peso da garrafa. Murmurando o peso da garrafa. Tá com fome? Preguiçoso. Tô. Pega o prato ali. Não quero mais não. Oxe! Conhece pessoas assim, irmão? Oferece-se um emprego quando se está numa crise. Eu já conheci crente que disse que não iria trabalhar. Por exemplo, no começo da pandemia, muitas empresas fecharam e a pessoa recebeu uma proposta que o salário era pela metade. Não posso, pastor, porque o meu custo de vida é muito alto. É, meu filho, e quem vai sustentar tua esnobeza? Porque não é nobreza, é esnobeza. Preferiu passar vergonha do que aceitar um trabalho digno, que era metade, pela capacidade dele, ele poderia voltar a ter o salário, mas não queria, que é para não se rebaixar. Gente, pelo amor de Deus, vou dizer de novo, nós temos que criar um mundo, irmão, a partir de quê? Primeiro, entender que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus como espírito. Mas Deus nos deu um corpo, nos deu uma alma. Portanto, nós não podemos estar nos extremos. Quando Deus coloca o ser humano no jardim para cultivar e guardar, Deus já tinha dado o exemplo. Antes, o versículo diz assim: e criou o Senhor Deus um jardim no Éden. Deus criou, Deus formou, Deus, o próprio Jesus disse: meu pai é agricultor. Alô? Meu pai é agricultor. Jesus disse: eu trabalho até hoje, assim como meu pai ainda trabalha também. No reino de Deus, irmão, nós não podemos dar desculpa de que as coisas não podem acontecer. Eu disse a todos os meus genros que andaram comigo aqui por Caruaru, na feira e pelo comércio, eu disse: se alguém aqui nessa cidade, irmão, crente, vou dizer crente, não vou dizer nem crente não, mas qualquer um, que anda nessa cidade aqui pedindo esmola, é porque é vagabundo mesmo. Porque aqui, irmão, tem negócio e tem o que fazer para todo mundo. Eu vi um rapaz vendendo umas camisetas, eram umas coisas assim, não foi, Avani? Eu fiquei encantado, eu já ia comprar um, ela disse assim: meu filho, nós passamos ali na fábrica, ali o preço é, vamos dizer, 30% mais barato. Eu digo: ah, é mesmo? Ou seja, o cara comprou aqui na esquina, meu filho. Aqui na outra esquina ele já tem o seu negócio, ele está fazendo e está vendendo, porque dá para todo mundo. Amém, queridos? Deixe-me então andar para cá para eu mostrar para vocês o que é que a palavra do nosso Deus diz para nós. Eu quero rapidinho ler o que esse livro, e eu estou recomendando hoje à noite para você adquiri-lo e ler. Deixa eu mostrar para você o que a palavra de Deus diz para nós. Kenneth Hagin fala na página 26 desse livro, dizendo assim: as pessoas às vezes pensam que a palavra só nos ensina sobre o espírito, mas ela também nos ensina muito sobre a mente e sobre o nosso corpo. Nós vemos, por exemplo, em Romanos capítulo 12, a Bíblia King James diz: não se amoldem ao sistema desse mundo, sejam transformados pela renovação da mente de vocês, porque só assim vocês poderão experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma transformação na nossa mente, irmão, conhecendo a vontade de Deus, sabendo que fomos feitos à imagem e semelhança dele, com capacidade criativa. Sabe o que eu fico impressionado, irmão? É que o povo que recebeu essas palavras pela primeira vez nesse mundo, os judeus, os hebreus, eles são o povo mais poderoso da face da terra. Se pensava muito tempo atrás, irmão, que a Rússia e Estados Unidos eram as duas maiores potências do mundo. Todo mundo hoje tem medo de Israel. Não o pastor Israel, da nação de Israel. Está um pontinho no meio dos desertos da Palestina. Mas é a nação mais poderosa. Mas por quê? Porque os homens e mulheres
daquela nação, eles aceitam que a origem deles é Deus. Eles acreditam na capacidade criativa, eles estudam, eles pesquisam, eles buscam, eles meditam e criam as coisas, irmãos, inacreditáveis. Alô? Depois dá uma pesquisadazinha, por que os judeus são tão inteligentes? Vocês vão ver. A origem deles é a palavra, a promessa que Deus fez a um homem chamado Abraão. E eles andam por essa promessa, irmãos. Ele não tem o Espírito Santo da nova aliança. Meu Deus do céu, nós estamos muito atrasados. A Bíblia também nos instrui, irmão, a gente meditar na palavra. Porque essa capacidade que Deus nos deu de mente, não é só para pensar errado, só para acreditar que as coisas não vão dar certo. Não, essa capacidade de mentalizar, ou meditar, ruminar na palavra, é uma ordem de Deus. O Senhor disse a Josué assim, olha, nunca deixe de falar do que este livro contém. Mas antes que você fale dele, medite nele dia e noite, para você ter o cuidado de fazer segundo tudo quanto tiver escrito nele, porque só assim tu prosperarás, ouviu isso? E teu caminho será sempre bem sucedido. O destino que Deus tem traçado para mim e para você, irmão, é ser bem sucedido. Basta a gente buscar. Uma coisa, irmão, é a gente saber quais são os pensamentos de Deus. Outra coisa, irmão, é a gente meditar naquilo e começar a colocá-lo em prática. Naturalmente, nós não temos que ficar procurando o que é que Deus pensa a nosso respeito, porque tudo o que nós devemos fazer é só procurar na palavra dele. O que é que a palavra diz? A palavra já diz, nós já somos curados. A palavra diz que somos abençoados. A palavra diz que Ele supre todas as nossas necessidades. A palavra diz que somos mais do que vencedores em todas as áreas da nossa vida. O problema está na batalha da mente. É na batalha da mente. Por favor, vai para Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Essa passagem aqui está nesse livro e muito me encantou. Eu li o livro todo, mas voltei sempre para o primeiro lugar. Olha que coisa impressionante. Lucas 5 diz assim. Aconteceu, diga comigo, aconteceu. Então eu e você podemos crer, porque é um fato, não é uma história com E. Aconteceu, que ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, diga, ouvir a palavra de Deus, Jesus estava junto ao lago de Genezaré. Viu 2 barcos junto à praia lá do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, já estavam lavando as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da praia. Quando se assentou, ensinava do barco as multidões. Ensinava o que, irmãos? Sobre a palavra, sobre a mente de Deus, os planos de Deus, o projeto de Deus, os desejos de Deus. Jesus só falou, ele disse, eu não falo de mim mesmo não, só falo o que meu Pai me deu para falar. Então ele só falava a palavra. Presta atenção, depois de falar a palavra, as pessoas ouvirem a palavra, verso 4 diz, quando ele acabou de falar, ele disse para Simão, presta atenção, por que só para Simão? Porque Simão, meu filho, estava agarrado aqui na beira do barco. O barco era de Simão. Quando Jesus disse, me afaste aqui um pouco, afastou mesmo, era chegar num ponto que as ondas não tinham que estar derrubando Jesus do barco. Então Simão está agarrado na borda do barco, assim, ó. E é os ouvidos mais próximos da boca de Jesus. Os outros estão na praia. E quando aquele que estava com os ouvidos mais próximos de Jesus, escuta Jesus dizer assim, pegue o barco e vá para águas mais profundas. Não é isso? Faça-te o largo, lance as vossas redes para pescar. Presta atenção numa coisa. Jesus está dizendo, tanto aqui agora para ele, como para os que estão ouvindo também. Mas os ouvidos mais próximos eram de Pedro, e Pedro disse assim, escute, disse, mestre,
Sabe que essa palavra mestre aqui no grego, irmão, é uma palavra poderosa. Não é apenas um professor. Quando você vai para a Bíblia King James, a Bíblia King James diz assim, que Pedro usou essa palavra, mestre, que significa aquele que tem autoridade para mandar. Alô? Ele estava reconhecendo, a tua palavra tem autoridade. Tu não falas como qualquer rabino, como qualquer sacerdote, tu não falas como qualquer religioso. As tuas palavras, elas são espírito e vida. As tuas palavras, elas são vivas. Uau! Tu tens autoridade para mandar. Agora veja o que Pedro vai dizer. Havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada, mas sob em cima da tua palavra. Veja que ele vai usar o verbo no plural, no singular agora. Eu lançarei as redes. Não é uma rede só. Pedro está dizendo, olha, mesmo que os outros não acreditem, mesmo que eles não confiem, mesmo que eles não venham comigo, eu vou sozinho, um homem só, para lançar todas as redes, porque joga uma aqui, sai desembrulhando, embrulhando, para soltar outra lá, não é fácil. Mas mesmo assim, Pedro ainda disse, eu vou lançar as redes. Alô? Só que a Bíblia vai mostrar que algumas pessoas vão com ele. Porque eu vou te dizer, meu irmão, e grave isso. Quando você lá na sua casa começar a ousar a dizer, eu vou vencer sob a palavra que o Senhor me deu. Eu vou conquistar sob a palavra que o Senhor já me deu. Eu vou chegar lá sob a palavra que o Senhor já me deu. Quando você começar a agir, você vai arrastar muita gente da sua família e da sua casa com você. Você vai levar eles no vácuo. Anote isso. Você não pode conquistar pessoas apenas dizendo, um dia eu faço, um dia eu vou fazer. Não, um dia qualquer eu começo. Não, na hora que você agir, você arrasta pessoas com você. Mesmo que elas estejam crendo pouco. Foi assim com Abraão. Sai da tua terra, Abraão. Sai da tua parentela. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Quando Abraão foi, a Bíblia não diz que ele levou o sobrinho Ló, diz que o sobrinho vai com ele. Ele leva no vácuo, nem chama. As pessoas, mesmo sem saber por que estão indo com você. Sabe por que muita gente ainda não se tornaram líderes? Porque Deus quer líderes. Porque os exemplos dele não estão arrastando. Comece a agir sobre a palavra do Senhor. Comece a fazer coisa que parece ser loucura. Mas sabe como é que as coisas vão funcionar? O segredo é esse, irmão. Quando você unir a sua capacidade natural sob a palavra que é espiritual, aí você vai ver o inacreditável acontecer. Não abra mão da sua habilidade, do seu dom, da sua capacidade. Procure fazer o melhor que você sabe fazer no seu natural, confiando no sobrenatural. Daí você vai criar o mundo que você quer ter. Sabe, irmão, assistindo The Chosen, eu vim entender muito melhor essa passagem. Essa passagem do The Chosen diz que Pedro está até aqui de dívida. O governo romano, os cobradores de impostos estão atrás dele. E a coisa não está fácil, não. Ele e os amigos que pescavam, irmão, estavam com uma dívida enorme. Mas ele não cria muito nesse novo rabino que estava pregando aí. Só que o irmão dele, o irmão de Pedro, tinha tido uma experiência com Jesus. E aí leva ele até Jesus. Vocês assistiram isso no The Chosen? E quando Jesus diz para ele, leve seu barco mais profundo, lance suas redes, rapaz, dizer para um cara experiente, ele tinha experiência de pesca, ele sabia que a hora, naqueles locais para pescar, o bom era de noite. Pescaram a noite inteira, não pegou nada.
De dia era impossível, ele já estava lavando as redes, lavar a rede, dizendo, estou entregando mesmo os pontos, isso aqui, esperar outra noite aí, que quem sabe a gente vai dar certo. Mas Jesus não tem esse negócio com ele não, irmão. É de dia, é de noite, é de madrugada, ele vai te abençoar na hora que você e eu obedecermos a palavra dele, pois nós fomos criados, irmãos, para dar certo. Diga, eu fui criado para dar certo. Vamos lá? Vou lançar as redes. Fazendo isto, escute isso. E isto fazendo, ou fazendo isto. Diga comigo, fazendo. Fazendo. Com a sua habilidade natural, você faz, crendo no que Deus diz para você fazer. No dia que Deus falou comigo e minha família, dizendo assim, saia de Campina Grande, vão para Maceió, começar um novo centro de treinamento. Nós não tínhamos salário, acerto de nada. Nós só tínhamos uma promessa. Se tiver alunos, aí vamos estudar um valor para você e sua família. Mas nós fomos, irmão. E Deus começou a falar. Antes da gente ir, ele ainda reforçou. Chegou para minha princesa e disse assim, uma irmã chegou e falou, irmã Vani, você tem casa? Ela falou, não, tenho não. A irmã disse, não, porque eu vejo assim, ó, a palavra casas, 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 casas ao seu redor. Ela disse, amém, irmã, tá certo. Ela não entendeu, chegou para mim e falou assim, meu filho, a irmã, a esposa do pastor fulano, chegou para mim e disse que viu assim a palavra casas, 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 várias ao meu redor. Você acredita que eu nem me lembro mais que a gente tem aquela casa fechada lá em Campina Grande? Eu tinha sido gerente de banco, saí do banco, reformei a casa, paguei, quitei, a Caixa Econômica nunca mais me recebeu um tostão meu, ampliei a casa, não conseguia alugar, vender, não dava certo, era princesa. E a gente lá sem carro, sem casa, sem carro, sem salário. Mas a palavra de Deus estava dizendo para nós assim, não vai faltar casas, não vai faltar casas, não vai faltar casas, não vai faltar carro. Ela disse, será que Deus está pedindo para a gente doar a nossa casa? Eu falei, me vala meu Senhor Jesus Cristo. Eu disse, meu amor, Deus falou isso comigo ontem, minha filha, e eu disse para ele, Senhor, fale com ela. Porque se eu chegar só dizendo, Avani, vamos doar a casa, pode parecer que seja só coisa da minha mente. Fale com ela. Esse Deus que nós servimos fala, minha gente. E quando Ele fala, não fala para tirar. Quando Ele pede para a gente dar, é porque Ele diz assim, abra a mão, Suvino, que eu quero encher. Eu disse, minha filha, Deus falou comigo, mas vamos fazer o seguinte, vamos falar com a nossa primogênita, porque ela representa os outros filhos, então perguntar para ela, qual é a opinião de Tati a respeito de doar a casa? Aí, Tati, tá numa conferência, Tati, ela, oi, amor, a gente queria falar uma coisa muito importante com você. Ela disse, por acaso Deus está falando com vocês para doar a casa de Campina? A incredulidade ia dizer assim, quem foi que te contou? Deus quando fala, irmão, traz paz ao coração. Não deixa o diabo roubar isso de você. Se está vendo medo, dúvida, incredulidade, não é de Deus. Vença a dúvida, o medo, a incredulidade, dizendo, vai acontecer. Deus falou, vai acontecer. Pegamos a casa, documento da casa toda, entregamos no ministério. Está aqui, meus irmãos. O Carrobé ainda disse, mas querido, você não tem um carro, você não tem salário, você não tem nada, nem... Eu digo, Carrobé, Deus falou para dar. Sabe, irmãos, isso foi no ano de 1999, dezembro. De lá para cá, Deus nunca nos deixou sem carro. Deus nunca nos deixou sem casa. Deus nunca nos deixou de morar nos lugares que Ele mesmo preparou para nós. Porque se Ele te pede alguma coisa, irmão, Ele quer que você use a sua habilidade, o seu dom e a sua capacidade, crendo que o sobrenatural é a parte dele de fazer.
Não vá para extremos, não fique só no espiritual ou só no natural. Busque o equilíbrio, meus amados. Estão comigo? Crie o mundo que você quer. Como? Unindo o sobrenatural, o espiritual, a sua habilidade. E uma das coisas que eu acabei de falar, que Deus disse a Josué: você precisa falar sobre o que a palavra de Deus diz. O que Deus tem lhe dito? O que Deus tem pedido para você abrir mão? O que Deus tem falado para você ir em frente? O que Deus tem dito para você expandir, para você crescer? Rapaz, a crise que se apresenta. Olha, irmãos, a moeda, a economia, olha, os mensageiros da má notícia já chegaram, dizendo: vai dar tudo errado, vai dar tudo errado. O que é que você espera desse mundo? Que dê tudo certo? Esse mundo jaz no maligno, irmão. Mas não esqueça de uma coisa, como dizia já sua mãe, você não é todo mundo. E Jesus disse: você nem é desse mundo. A economia que te sustenta, a moeda que não desvaloriza, o teu sustento, Deus provê, meu filho. Ele te fez filho, Ele te fez herdeiro. E olha que maravilha. Cadê? Vai, meu filho, entra aí agora. Ele te fez parceiro. Meu Deus, você é um cooperador com Deus. Jesus apareceu para muitos. Ele apareceu para muitos e os repreendeu, porque eles não acreditaram no que as mulheres disseram. Mas depois da repreensão justa, honesta, firme, como o nosso Deus é, depois ele disse assim: vão por todo mundo, pregue esse evangelho. Se fosse outro Deus, tinha dito: chega, cansei de vocês, vocês não dão certo, eu errei, escolhi as pessoas erradas. Não, meu filho, mesmo com nossas falhas, mesmo com nossos defeitos, mesmo achando que a gente não pode, com nossas impossibilidades humanas e incapacidade, Ele ainda confia, Ele ainda acredita. Depois da repreensão, Ele ainda ordena: vão. Hoje nós sabemos que Jesus não disse apenas ide. Ele estava dizendo assim: indo. Quando você começa no primeiro passo, o milagre já te acompanha, irmão. Eu vou encerrar com isso. Eu estourei o tempo aqui do pastor Israel, mas eu vou dizer uma coisa para você que está no meu coração desde o domingo passado. Deus me deu uma visão. Pega isso, Chicuta. Deus me deu uma visão. Vocês sabem esses drive-thru? Eu vou dar o nome do McDonald's, né? Você vem de carro, aí você entra numa fila, você escolhe, faz o pedido, paga. Aí depois você entra noutra fila para esperar seu pedido, a sua comida chegar, né? Deus disse para mim assim: vocês já passaram da primeira fila. O tempo de espera de vocês só está demorando, sabe por quê? Porque a mentalidade de vocês é assim: eu ainda estou na primeira fila, ainda tem que pagar alguma coisa. Oh, meu Deus. Não, ele diz: ei, eu já paguei. Eu paguei. Sai da fila do pagamento, vai para a fila da espera. Enquanto você está nessa fila da espera, você se diverte, você se alegra, porque você tem a consciência: meu desejo, a minha vontade já está paga, papai pagou, eu não estou mais na
fila dos desesperados. Será que vai dar tempo ainda ter alguma coisa para mim? Não, eu já saí da fila do que tinha que pagar. Eu estou na outra fila para receber. Fique com isso. E daqui por diante, crie esse novo mundo, essa nova visão para você e para sua casa. Ai, meu Deus do céu, se você pudesse. Pedro disse: sob tua palavra eu vou lançar. Há um esforço, irmão, para a gente fazer alguma coisa para Deus. Há um esforço, às vezes parece ser sobrenatural. Mas quanto mais longe a gente vai, quanto mais fundo a gente for, irmão, maior vai ser o milagre. Você vai ter que chamar a gente: me ajuda aqui, pelo amor de Deus. Ei, chega, pelo amor de Deus. Não vai dar para eu arrastar tudo sozinho, não. Aí os incrédulos vão correr e dizer: Virgem, não é que tu estava certo. Aí tu ainda vai repartir com todo mundo, dizer: Ele é bom, chega, meu amor. Oh, glória a Jesus de Nazaré. Aleluia, aleluia. Fique de pé, por favor. Deixa eu encerrar orando por você. Pastor Israel vai vir para cá. Venha para cá, pastor. O senhor já vai fazer a ceia. Fique de pé. Eu te amo, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela tem a capacidade de discernir pensamentos e propósitos do coração. A tua palavra, Pai, tem o potencial de dividir, separar a alma do espírito. Ela vai na junta, na medula. Queremos nessa noite, Senhor, derramar nosso coração na sua presença em gratidão, por entender que os seus planos, os seus propósitos, os seus projetos, Senhor, para cada um de nós são perfeitos e são possíveis. Eles são mais altos que os nossos, porém são melhores do que os nossos. Oh, papai, nos ajude a compreender a tua palavra. Nos dê a oportunidade, Pai, de colocarmos em prática aquilo que o Senhor já disse que nós temos que fazer. Não queremos ficar na inércia. Não queremos ficar estagnados. O Senhor nos criou para avançar. O Senhor nos criou, Senhor, para florescer. O Senhor nos criou para produzir fruto e nosso fruto permanecer. Nós não somos inativos nem infrutíferos. Nós estamos plantados pelo Senhor nos seus átrios. Somos sua propriedade. Nós somos edifício construído pelo Senhor. Queremos nessa noite te render graças, Pai. Te dar graças, te dar graças, te dar graças. Todo louvor, toda exaltação, toda adoração, pois a ti pertence o reino, o domínio, a majestade, a glória e as riquezas. Tudo te pertence, Senhor, em nome de Jesus. Tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida ao Rei dos Reis? Tem alguém nessa noite que quer mudar de destino? Quando você entrega a sua vida para Jesus, confessando publicamente que Ele é teu Senhor e teu dono,
A sua vida velha, ela é apagada. Os registros da sua vida são apagados no céu. E Cristo Jesus te dá uma nova chance, uma nova oportunidade. Primeiro que Ele vai te lavar pela palavra. Ele vai te purificar pelo sangue. Ele vai te dar uma nova identidade. Quem nessa noite vai entregar a sua vida a Jesus Cristo? Eu preciso nessa noite oferecer de graça o que de graça um dia eu recebi. Quem aqui nessa noite recebe a Cristo para começar um novo ano, uma nova história, trilhar um novo caminho, se tornar um modelo e exemplo? Tem alguém nessa noite? Eu não conheço todos vocês, eu preciso oferecer. Tem alguém? Alguém que está nessa noite disposto a voltar aos caminhos do Senhor, reconciliar-se com Ele? Essa é a mesa da reconciliação. Não sei se você se lembra, mas tinha um endemoniado lá. O cão estava nos coros de Judas. Já havia traído Jesus, o dinheiro já estava na bolsa. Mas Jesus ofereceu reconciliação. Jesus disse que aquele ato que ele estava fazendo de partir pão, entregar o vinho, ele estava fazendo com a